Olá, vamos dar continuidade ao segmento de aulas. A gente vai ver nessa aula de hoje, né, aula 3, expressões e operadores. É importante frisar que é um assunto muito importante porque a gente vai começar a quebrar a sequência do código, que antes ele era considerado como uma construção imperativa, eu vou dar um exemplo disso. E aí a gente vai começar a ter umas estruturas chamadas estruturas de decisão, que aí, nesse caso, ele se comporta como sendo se e então, mas tem algumas variações que a gente vai ver nessa aula. E a gente vai começar a aprender a construir essas expressões, conhecer e a utilizar alguns operadores, né, os operadores aritméticos, os relacionais e os lógicos. O pessoal tem muita dificuldade com a parte do lógico, então eu vou dar alguns exemplos aqui melhores. E aí também a gente vai também identificar e construir as estruturas de decisão, que é o sim, então, com suas variações, certo? Interessante também que a gente vai também aprender a criar algoritmos com fluxogramas, que é interessante a gente ter uma noção melhor, porque como a gente está trabalhando com essas estruturas desses fluxos, a gente tem uma dinâmica que acontece dentro do código, dentro do algoritmo, que é interessante você visualizar. Bem, aqui tem uma estrutura de um código que que a gente já viu, né? A gente tem esse domínio do conteúdo, a gente estudou isso aqui na aula passada, que são as estruturas primitivas, e ele é do tipo, e essa estrutura que você está vendo aqui, ela é imperativa. Também ela não deixa de ser quando usa a questão das condições, das estruturas dinâmicas. O problema é que, tipo, aqui ele vai executar todas as linhas, todas as 13 linhas de código. E às vezes não é necessário executar aí todas as informações, né, tudo que está aqui dentro do código. Porque aí, nesse caso, se ele executar tudo, toda vez que executa essas linhas, ele requer um tempo de processamento. Então, as expressões, elas servem justamente para quebrar essa sequência de código, porque o programa ele não tem só apenas um objetivo, ele pode ter mais de um objetivo. Por exemplo, saber se o número é par ou ímpar, por exemplo, né? Aí a gente tem aqui, a gente pode construir esse programa de uma forma mais dinâmica. Em algumas situações do nosso programa, em nossas situações do nosso dia a dia, a gente vai precisar usar os operadores, né, de tipo de soma, divisão, multiplicação, os operadores aritméticos, certo? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Olha só, eu estou somando dois números aqui, que eu estou atribuindo já dentro do código, né? Não estou recebendo o teclado, então ele só vai imprimir o resultado disso aí, que é 8. Por exemplo, ele vai escrever o resultado 8. E aí, a gente vai usar algumas dessas expressões, né, que a gente vai ver hoje. Que aí, nesse caso, as primeiras são os operadores aritméticos, os operadores relacionais e alguns operadores lógicos. Nos operadores aritméticos, nós temos o que a gente já está habitualmente conhecido, né? Temos aqui o que é conhecido nosso, tipo o operador da soma, é a adição, né? A adição ou soma, no caso, esse operador de mais. O operador, né, de menos, é menos, certo? E aí, nesse caso, a operação que é atribuída a esse operador é a subtração. Aí temos exemplos aqui de expressões feitas em pote igual. Por exemplo, a soma de dois números seria 5 mais 3. Simples assim. E aí também a subtração seria 10 menos 2, por exemplo. A multiplicação é representada por esse símbolo aqui de asterístico, que é, nesse caso, a operação de multiplicação, e nesse caso você vai colocar o operador sempre entre dois números ou entre duas letras, se for pegar essas letras já como sendo variáveis do que você criou, certo? Por exemplo, criar essas variáveis para receber do teclado ou simplesmente no próprio código, como a gente viu no exemplo passado. E aí também nós temos aqui também o operador de divisão, né, que é esse caso, essa barrinha representada. Então, 10 barra 2.
nunca vai dar certo, no caso, não faz sentido se você colocar o operador depois dos dois números, não faz sentido isso. Na verdade, ele vai esperar que você digite outro número para fazer essa operação. Ou até mesmo, nesse caso, ele não faz esse espaço, né? Por exemplo, 5 espaço 3 já vai dar um erro aí nesse caso. E aí também tem as quatro principais operações, nós temos já uma visão do que são elas, mas também temos dois outros operadores que também vai ser útil, que é o mod e esse operador aqui, né, o da potenciação. E aí é interessante saber que mod é o resto da divisão, e para saber o que é o resto da divisão é só, tipo, você pegar um número, tipo 10, dividido por 4, o resto dessa divisão, ele vai retornar nessa variável aqui, mod. E às vezes, mas isso é útil? Sim, vai ser útil. Principalmente para, por exemplo, para saber se o número é par ou ímpar, é necessário usar o mod. Ou até mesmo para saber se o número é primo, por exemplo. E a potenciação vai ser útil também, né, para a gente também, às vezes a gente usa, né, a questão da potenciação, então 2 elevado à terceira a gente faz a seguinte estrutura, certo? A gente coloca o 2, aí o operador e 3, certo? No caso seria 2 elevado à terceira. Esses operadores aritméticos são um conjunto de símbolos que representam operações matemáticas que permitem ser realizadas dentro do algoritmo. Por exemplo, aqui ele pede para você declarar essas variáveis e em seguida testar, né, tipo esses operadores. E vamos fazer isso agora. var recebe 1, var b recebe 2, var c recebe. Lembre que isso aqui é um símbolo de atribuição, certo? Esses dois pontos igual, e não pode ser separado, certo? Var d recebe 4, var x recebe 6, var y recebe 3, var i recebe 9, var e recebe 2 e var f, é porque já vai treinando, certo? A gente viu na aula passada. Var f recebe 3. E aí, nesse caso, eu vou criar uma variável resultado para fazer as operações que eu vou fazer aqui com ela, certo? E aí, no caso, eu vou colocar também o escreva para ele retornar o resultado. Dessa forma, como a gente já viu nas aulas passadas, certo? Vamos fazer a atribuição de soma de A com B, e o resultado aqui, 1 mais 2 vai dar 3. Se eu fizer a subtração de A com B, vai dar menos 1. Vou fazer a multiplicação de C com D. Vai dar 12, né, que é 3 vezes 4 dá 12. Vou fazer a divisão de I com Y. I dividido por Y. Vai dar 3. Lembrando que tipo, aqui eles são do tipo inteiros, né, aparentemente. Só que, tipo, como a gente colocou aqui, vai resultado e não definiu quem é ele colocou como fosse um real. Veja, um resultado tipo real. Porque também esse valor aqui, 1, 2, 3, 4, ele é real. Se a gente verificar a teoria dos conjuntos, a gente vê que esse número está contido nos números reais. Então, por isso que tem esse comportamento. E um mod, por exemplo. Vamos pegar aqui uma divisão exata. 9 por 3 vai dar uma divisão exata. No caso, y dividido por i. Então, o mod daqui vai dar 0. I modo y.
resultado vai dar o resultado vai dar zero. Bem, aí temos também a potenciação. Eu vou colocar aqui E elevado a F. E o resultado dá 8. Você pode também colocar outras operações. É interessante você sempre colocar espaço, tá? Para ficar mais organizado. O resultado é 0,8 e assim por diante, certo? Então, você pode fazer um conjunto de operações, aí você tem que ver a precedência que a gente vai ver agora, certo? Quais são as precedências nos operadores aritméticos? Não é nesse slide, não é nesse segmento ainda não, mas eu vou explicar daqui a pouco a precedência. Bem, vamos ver os operadores relacionais. Eles são úteis para determinar, por exemplo, se uma condição, a gente vai usar muito dela, né, dentro das estruturas de decisão, porque a gente vai sempre fazer uma comparação. E aí, nesse caso, essa comparação ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, os operadores relacionais, ele tem essa característica de ter uma resposta do tipo dicotômica, que ele só assume dois valores lógicos, nesse caso, true ou false. Se a condição for satisfeita, ele executa esse bloco, se não, ele não executa. Por exemplo, aqui nesse caso aqui é uma estrutura bem simples, é só para retornar o valor da expressão. Nesse caso aqui, ele está perguntando se 3 é menor do que 5. Nesse caso, ele vai retornar true. E aí, como ele retorna ele não retorna um valor tipo numérico, mas ele retorna um valor do tipo booleano, que nesse caso a gente chama de true e false como booleano, certo? Então, o A aqui, ele vai retornar justamente true. Então, escreva o valor da expressão é true. 3 é menor do que 5. True. True, que significa em inglês, mas significa verdadeiro na tradução literal. E false é falso. Nos operadores relacionais, nós temos alguns, certo? Nós temos o menor, que é esse aqui. Então, 5 menor que 3, que a gente já utilizou lá em cima. 5 é menor do que 3? Não, é falso. Vai dar falso. E aqui nós temos o menor igual. Lembrando que não pode separar, certo? Tem que ser desse jeito, o menor e o igual. Menor ou igual. Então, a gente compara. Nesse caso, o menor ou igual são duas condições, nesse caso. Nós temos um ou aqui, a gente vai ver isso mais na frente. Ele verifica, esse número é menor? É ou não? Esse número, se não for menor, ele pode ser igual? Pode. Então, tem essas duas possibilidades. Por exemplo, 2. 2 menor ou igual a 2. Aqui eu estou dizendo 10, né? Mas tipo, eu estou dando outro exemplo. 2 menor ou igual a 2. 2 é menor do que 2? Não, ele não é menor do que 2. Ele é igual? É. Então, ele vai dar verdadeiro. 10 é menor ou igual a 2? 10 é menor do que 2? Não, é falso. Então, já vai dar falso aí. E aí, por exemplo, 1 é menor do que 2? É. Então, vai dar verdadeiro. Certo? Então, temos essas comparações. O maior que é representado por símbolo desse, né? Sempre a abertura é sempre para o maior, certo? Para vocês não se confundirem. A abertura aqui, no caso, ele vai comparar para o maior. Então, verifica se esse número aqui é maior do que o outro. Então, C é maior do que D. E o maior igual é da mesma estrutura do menor igual, só que tipo, a gente compara se primeiro se ele é maior. Se não for maior, ele compara se for igual. Se não for igual, então isso quer dizer que ele não satisfaz, então é falso. E aí o símbolo de igual é esse aqui, ó, diferente. Não, ele não pode ser somente um, porque se for, na verdade, só um igual, nem é reconhecido pela linguagem. Porque nós temos lá o símbolo de atribuição, que é 2 pontos e o igual.
E para saber se esse igual aqui é referenciar a igualdade, para comparar se uma coisa é igual à outra. Já o singular de dois pontos e igual é o símbolo de atribuição. Eu estou atribuindo naquela variável aquele valor. Já aqui eu estou comparando duas coisas. Nesse caso, comparando se dois números são iguais, se dois caracteres de texto são iguais, e assim por diante. E o diferente é justamente o símbolo, é um símbolo o mais diferente de todos, nesse caso, é o símbolo é a junção do menor que com o maior que. Só que, tipo, esse símbolo aqui refere-se a diferente, certo? Então, a gente verifica se duas coisas são diferentes. E todas essas, se você for parar para pensar aqui, a resposta só temos duas, ou é verdadeiro ou é falso, nessas comparações. Por isso que a gente chama-se operadores relacionais. Se existe alguma relação entre esses números, e essa relação pode ser verdadeira ou falsa. Ele dá aqui um modelo de quadro de folha com os resultados, e a gente vai tentar comparar as situações, né, certo? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar algumas variáveis aqui, como a gente não está, vou colocar aqui como sendo var A, recebe 5, var B recebe 3, e aí eu comparo, por exemplo, eu escrevo o resultado, certo? Nesse caso, na operação, vou colocar var resultado recebe, aqui, olha, sempre atribuição. Eu vou comparar agora A é maior do que B, aí eu vou escreva, o resultado é resultado. Então, que 5 é maior do que 3 então ele vai retornar true. Ok, vamos fazer o contrário agora. A é menor do que B? Vai dar falso. A não é menor do que B. Agora eu vou colocar como sendo 3, A3 e B3. Eu vou colocar se ele é menor ou igual. Ele vai dar true. A é menor ou igual a B? Ele é true. No caso, ele é igual, então ele recebe verdadeiro. Ele é maior ou igual? Se eu colocar aqui, ele vai satisfazer porque eles são iguais, né? Tipo, 4 já vai satisfazer pela primeira condição, que é, no caso, verdadeira. Então, no caso, 4 é maior do que 3, ele nem compara se eles são iguais. Só se ele é maior. Como satisfez a primeira condição, ele já coloca como resultado como sendo true. Deixa eu ver aqui. Eu vou comparar agora caracteres. Var recebe olá, que está aqui, e o B também recebe olá. Eu quero comparar se eles são iguais. Então, A é igual a B, ou seja, o conjunto de caracteres são iguais, ele vai retornar true. Agora, se eu colocar minúsculo, vamos ver o que acontece. Ele vai retornar falso. Por quê? Por mais que seja a mesma palavra, você escreveu ela de forma diferente, colocou ela com caps lock, né, que a gente chama de caixa alta. E aí, nesse caso, também eu vou comparar se eles são diferentes. A é diferente de B vai retornar true, porque eles são realmente diferentes. Agora vamos para os operadores lógicos. E aí, para isso, eu preparei um material extra para a gente entender melhor isso aqui, certo? Bem, nos operadores lógicos, nós temos os três principais aqui, nesse caso, os que são mais utilizados, o ou, o i e o não. O não nem tanto, mas o ou e o i a gente vai usar bastante. Nesse caso aqui, esses operadores,
ele serve para verificar o sentido lógico também. A gente estava trabalhando com falso e verdadeiro lá nas outras operações, dos operadores relacionais. Nos operadores lógicos, temos também essa mesma resposta, tipo, ela é do tipo dicotômico, ela só tem um sentido, no caso, dois sentidos, ou verdadeiro ou falso. E a gente vai combinar essas expressões para também determinar alguns intervalos, que é importante também em algumas questões, de se trabalhar a questão de verificar. Por exemplo, o ou, ele refere-se à conjunção, desculpa, a disjunção, e o i, a conjunção. E o ou é a negação, certo? Então, aqui eu tenho uma tabela verdade com os operadores lógicos, e ele pede para você executar aqui. Mas antes disso, eu vou explicar cada um desses operadores. Nos operadores que nós temos aqui, né, o primeiro operador é o não, certo? O não, ele tem que objetivo? Ele tem o objetivo de negar o valor verdade daquela expressão. Por exemplo, se eu digo que A ela é verdadeiro, o não A vai ser falso. Ele justamente faz o processo inverso, certo? Ele diz que se ele é verdadeiro, ele vai negar o valor lógico, vai ser falso. E não F, ou seja, no caso, se A é falso, a negação de falso vai ser verdade. E B, se B for falso, a negação de B vai ser verdade. Se B for verdade, a negação de B é falsa. Exemplo. A gente vai utilizar um circuito que representa uma função de negação lógica, que é conhecido como inversor lógico. Esse inversor lógico, ele é essencial para entendermos o conceito de negatividade, ou seja, desse símbolo da negação. Ele vai ser útil para negar justamente uma operação. E aí a gente vai utilizar como sinal de entrada, como a gente fala, quando A é verdadeiro, B é falso, a gente usa essas expressões para simbolizar, tipo, a gente coloca esse valor de A para simbolizar um acontecimento do nosso dia a dia. Eu vou explicar mais à frente com alguns outros exemplos, certo? Então, nesse caso aqui, o exemplo que eu posso até simplificar agora é o quê? Esse A aqui é justamente o sinal da entrada por exemplo, de um versor, certo? Por exemplo, eu tenho aqui um circuito para a gente representar e entendermos melhor. Por exemplo, aqui nesse caso, a luz tá acesa, ou seja, no caso significa dizer que a saída ela é verdadeira. Para a saída ser verdadeira, A teria que ser o quê? No inversor lógico. A teria que ser falso, porque se for falso, aqui vai dar verdade e a luz vai acender. Já na outra situação, nós temos o contrário. A gente tem o quê? Nós temos que a luz está apagada e o inversor lógico faz justamente isso, né? Se a luz está apagada, é porque, nesse caso, o que acontece é que, tipo, a entrada que eu forneci, ela é verdadeira. Então, por isso que, se a entrada é verdadeira, na negação, no inversor lógico, a negação vai ser falsa. E aí, no caso, a luz não acende. Nesse caso, as lâmpadas vão representar justamente os valores de saída, as chaves vão representar os valores lógicos das operações, e o sinal de entrada pode ser, no caso, ou A ou B, nesse caso, certo? Lembrando que esse símbolo de negação, ele é utilizado apenas apenas uma expressão, nesse caso, ou A ou B. Ela nunca vai conseguir fazer a negação de duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai ter que negar primeiro uma, aí depois vai negar em seguida. E aí, nesse caso, eu posso até usar um exemplo do nosso dia a dia para ficar mais fácil de entender. Quando a gente fala assim, você vai para a festa? Você fala não. Essa resposta seria mais adequada. Simplesmente estou negando que eu não vou para a festa. Mas se você diz não, não, não faz sentido. Por quê? Por mais que você queira frisar que não vai, que não vai, você nega a negação, você está afirmando. Porque negação de negação é a afirmação de uma sentença. Então tem que ter cuidado e é uma falácia que a gente comete no nosso dia a dia.
Já no operador I, o operador I, ele pode usar com duas expressões do nosso dia a dia, A e B. No operador I, ele vai ser verdade quando ambas as situações forem verdadeiras. Nesse caso aqui, quando A é verdade e B é verdade. Nas demais situações, ela vai ser falsa. Se A for verdade e B for falsa, A e B vai ser falso. Se A for falsa e B for verdade, então A e B vai ser falso. Se A é falso, basta que um deles seja falso para que as outras sejam falsas. Então, só vai ser verdade na primeira linha que ambas são verdadeiras. Um exemplo clássico disso é nos fogões modernos. Eu estou colocando aqui o A e o B, eu estou justamente tentando associar ao nosso dia a dia. Por exemplo, no fogão moderno, o fogo só acende se o botão de acendimento for pressionado, ou seja, esse botão de acendimento for pressionado, a gente vai batizar ele como sendo A. E o botão do gás for mantido pressionado por 10 segundos, é B. Então, o fogão, né, tipo, só vai acender, né, nesse acendimento do forno, pode ser até representado como do forno mesmo, né, que a gente tem essa questão de segurança. Com duas situações que elas são simultâneas, certo? Ela só vai acender quando essas duas condições foram satisfeitas. Só vai acender se você pressionar o botão e esse botão ficou mantido por 10 segundos. O I refere-se à simultaneidade. As duas situações têm que ocorrer ao mesmo tempo para que seja verdadeira. Exemplo, com circuitos. A gente vai explicar isso aqui utilizando circuitos em série, que o que significa comparar. A gente começa, deixa eu ampliar aqui. O que a gente tem é o seguinte, olha, aqui nós temos, diferente do inversor lógico, aqui realmente estamos trabalhando com corrente de energia, e aqui o que acontece? No operador I, certo? Refere-se à simultaneidade, certo? Então, eu vou representar aqui como A sendo, só retornando aqui, como sendo o A é o botão de acendimento e o B é pressionar por 10 segundos. Então, aqui, na primeira situação, eu não fiz nenhuma das duas situações. Eu não liguei o botão e não pressionei ele. Então, por isso que não passa a corrente de energia e o fogo não acende. Na outra situação, aqui embaixo, eu pressionei o botão. Tipo, eu liguei o botão, mas não pressionei, desculpa. Eu liguei, mas não pressionei. Ou seja, A é verdade e B é falso. Também não passou corrente de energia aqui e a luz não acendeu. Da mesma forma, não faz sentido eu pressionar o botão sem antes ligar. E aí, nesse caso, também não passa energia. E o forno não acende. E aqui, olha só, no caso, na situação que vai dar verdadeiro, é justamente quando o quê? Quando eu ligo o botão do fogão e pressiono ele por 10 segundos, e aí, no caso, vai passar a corrente de energia e a luz vai acender. Então, aqui, olha, justamente a situação, né? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Nas demais situações, deve ser tudo falso. Já no operador lógico ou, ele refere-se a, pelo menos uma das coisas acontecendo, como verdadeiro, vai dar verdadeiro. Por exemplo, ou podemos até criar um caso de uso, tipo, quando os dois são falsos. Se o I só acontece ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros, ou seja, simultaneidade, já no ou só vai ser falso se ambas forem falsas, olha. Falso e falso vai dar falso. Já nos demais casos, olha só, que A é verdade, B é verdade, o A ou B vai ser verdade. Quando A é verdade e B for falso, A ou B vai ser verdade. Quando A é falso e B é verdade, A ou B é verdade. Quando A é falso e B é falso, A ou B é falso. Um exemplo também sobre fogões. O fogão moderno, no caso, na luz do forno, a gente estava trabalhando com a questão de acender ou não o fogo, certo? A gente trabalhava agora com a luz do forno.
Então, a luz do forno, ela só vai acender, basta que uma dessas situações aconteça para que a luz do forno acenda. Nesse caso, se a gente pressionar um botão de ligar a luz do forno, mesmo com a porta fechada, ou quando você abre a porta do forno, também ela vai ligar a luz. Então, temos duas situações. Às vezes, você não pode abrir a porta do forno por conta da receita, que não permite, aí você tem que ficar monitorando como é que está o alimento lá dentro do forno, apenas acendendo o interruptor. Então, nesse caso aqui, a gente vai batizar essa ação como sendo A e essa outra, né, vai nomear como sendo B. A porta do forno for aberta, B. Então, A ou B. Outra situação também é em sistemas de controle industrial, que a gente deseja ativar um alarme sempre que a temperatura do processo ceder no valor máximo ou a pressão ultrapassar um certo limite. Então, basta que uma dessas situações aconteça para que o alarme ative, né, a questão de segurança aí, né, para os funcionários. Voltando lá para o fogão, eu vou pegar aqui justamente um exemplo mais simples. Nesse caso, a gente vai utilizar os circuitos em paralelo para representar justamente isso, certo? Então, aqui inicia, né, a gente tem aqui a corrente de energia, não está passando, por quê? É justamente o caso falso, certo? O que acontece? Por quê? Porque duas coisas, né, duas condições para que essa luz acenda, ou a luz do fogo, a luz do forno acenda. Então, na primeira situação, o interruptor não foi acionado, não foi pressionado, e também a porta não foi aberta. Como a porta não foi aberta, nenhuma das duas situações foram satisfeitas, então não passa a corrente energia, então a luz não acende. Já na outra situação, eu liguei o forno, certo? Eu liguei o forno, e aí, desculpa, abri a porta do forno, e aí a luz acendeu. A luz acendeu. Nesse caso, passou corrente de energia e a luz acendeu. Já na outra situação aqui, eu apenas eu deixei a porta fechada e pressionei o botão e a luz acendeu. Ou seja, basta que uma situação aconteça para que aconteça. Se eu for um lesado, eu posso tanto ligar a luz do interruptor como abrir a porta, vai dar do mesmo jeito, então ela vai acender também na mesma situação. Bem, agora vamos para a parte daqui do código, para a gente comparar lá, certo? Com o que a gente acabou de explicar. Então, eu coloquei aqui o valor de A como sendo falso, o valor de B como sendo falso, e a operação que ele está tentando fazer justamente é essa, A e B, que é a operação I. E aí, no caso, está pedindo para escrever o resultado. Então, a gente vai começar a brincar aqui, certo? Então, quando A for falso e B for falso, o resultado vai dar falso. Né? Isso que a gente viu lá na explicação, ó, falso. Deixa eu só colocar como sendo falso e falso aqui como. E aí, vai dar o mesmo, certo? A mesma coisa. Né? Falso. E aí eu vou colocar aqui como sendo true e falso. Que é justamente a segunda condição aqui para o operador I. Quando A é true e B é falso, vai dar false. Quando A for false e B for true, vai dar false. Quando A for true e B for true, vai dar true, que aí, no caso é o único caso que dá verdade, tipo I. Agora vamos testar o ovo. Vou começar com ambos falsos, que é a primeira linha, certo? Aí você vai preenchendo, você vai fazendo isso e preenchendo essa tabela aqui para memorizar, para tentar entender o que é cada um operador. Se você tanto fazer isso, você vai memorizar na seguinte situação. A gente só pega o caso extremo, tipo, onde que o I é verdadeiro nessas duas situações. Só precisa memorizar isso, porque a gente sabe que o restante é falso. No OU, só vai ser falso nessa primeira condição, que ambas são falsas. Aí, falso aqui, e nos demais casos, nas três linhas seguidas, ela é verdadeira. Aqui nesse caso, ela vai dar falso aqui, e nas outras vai dar tudo verdadeira. A expressão é falso, então, basta que uma seja verdadeira,
para que as outras sejam verdade, certo? Então, se eu colocar true aqui também, vai dar true, certo? E a negação a gente só pode conseguir atribuir apenas um dos valores que eu vou colocar, representar aqui como sendo não, tá? E aí ele vai fazer a operação do A. A é true, então vai dar false. Como B é false, vai dar verdade lá. Ok? Então, assim, a gente está só tentando entender o valor lógico, entendemos isso, mas a gente vai usar essas expressões dentro das estruturas que a gente vai ver hoje ainda, que são as estruturas de decisão. Ah, olha só, a gente estava falando de precedência dos operadores que a gente ia ver ainda, e aí eu vou mostrar para vocês essa precedência. Por exemplo, a gente tem aqui uma operação matemática que é 2 mais 3 vezes 4 menos 10 sobre 2. Resolvendo isso matematicamente, a gente resolve primeiro. Faz a multiplicação, faz a divisão. Então, 3 vezes 4 dá 12, 10 dividido por 2 dá 5. Depois soma 12 com 2 dá 14, com menos 5 vai dar 9. Então, essa daqui é 9. Temos uma precedência, a gente tem aqui, assim como temos na matemática, temos também na linguagem de Portugal. E aqui nesse quadro a gente tem a precedência. Na verdade, aqui não temos nenhuma exponenciação, mas tipo, se tiver, ela é a primeira coisa que se resolve, que é a prioridade de precedência. Depois temos no mesmo nível de hierarquia, que é multiplicação, divisão e o resto da divisão também, eles têm a mesma precedência. E por último, a gente faz a soma e a subtração. Estão no mesmo nível de hierarquia. Olha só, o valor da expressão que eu tenho aqui é 2 elevado à terceira. Então, eu vou primeiro executar o 2 elevado à terceira, que dá 8. E depois dividir. 4 por 2 dá 2. E 8 mais 2 dá 10 o resultado. Se não for, passar vergonha. Peraí. Então, vamos testar. Então, o valor da expressão é 10. Bem, a gente pode também, se a gente colocar dessa forma, por exemplo, colocar um parênteses aqui, essa precedência vai modificar totalmente o resultado. Porque eu vou resolver primeiro o que está em parênteses. Sempre assim, dessa forma. Então, temos que ter cuidado nisso. Por exemplo, por mais que aqui a precedência a prioridade de precedência dos operadores seja o primeiro a potenciação, se tiver parênteses, vai ser o parênteses primeiro. E agora a gente vai para as estruturas de decisão, que é o se, então, se não, certo? Então, vamos lá. Nessas estruturas, eu tenho uma sequência, né? Se a gente compara se uma determinada situação é verdadeira, se essa situação ela for verdadeira, ela vai executar um trecho de código. Se não, ela vai executar outra. Para entendermos um pouco, ainda antes de entrarmos na sintaxe da linguagem, eu vou explicar usando o fluxograma. Nesse fluxograma que nós temos aqui, ele está verificando se um número ele é negativo ou ele é positivo. Eu ainda fiz uma forma mais dinâmica. Eu vou apresentar para vocês dessa forma, certo? Por exemplo, eu fiz uma ilustração aqui do fluxograma do material e verifiquei se esse número é positivo, certo? Então, o que acontece lá no algoritmo? Eu tenho um início, esse fluxograma serve para entender como é que está funcionando a lógica da questão, certo? Então, eu tenho aqui o início do algoritmo. Então, esse onde está amarelado é porque é onde está iniciando, né, no caso, que parte da estrutura está sendo executada naquele momento. Então, ele está iniciando aqui e eu vou receber um valor do teclado,
certo? Se esse valor for, por exemplo, 10, 10 ele é positivo, certo? Então, a gente vai comparar aqui, sempre essa estrutura aqui é para iniciar, e essa aqui é justamente para, como sendo a entrada. Toda vez que vier com esse símbolo, refere-se à entrada. E esse outro símbolo aqui é justamente a condição, certo? A condição de comparação, certo? Ele vai comparar se esse número que eu digitei é maior do que zero, né? Para saber se o número é positivo, a gente precisa também entender a lógica, certo? Como é que define se o número é positivo ou não? Se ele é maior do que zero. Se ele for maior do que zero, então, uma condição é verdadeira, ele é verdadeira, então, ele vai imprimir o número é positivo. E aí, finaliza. Já para um número negativo, acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui, iniciando, é o mesmo fluxograma, só que aí nesse caso eu estou colocando um caso em que ele vai dar negativo, em que ele não vai percorrer o caminho do sim, mas sim do não. Então eu inicio, o n passa a ser menos 10, certo? Deixa eu colocar na apresentação. N é menos 10. Menos 10 é maior do que zero? Não, a condição é falsa. Como a condição é falsa, ele vai para o não lá e vai imprimir o número negativo. E aí ele finaliza o algoritmo. Finaliza o fluxograma, certo? Agora vamos pegar uma outra situação para determinar se o número é par. Vamos entender como é que funciona a condição das estruturas. Eu expliquei para vocês que ele é um bloco, ele é uma estrutura, né, de fluxos. O que significa dizer? Na estrutura de decisão, ele não vai ler todo o código. Ele vai ler somente a parte onde satisfaz aquela condição. Por exemplo, eu tenho aqui toda essa parte, se o número é positivo, se o número é par, se o número é ímpar. E aí, o que acontece? Nessa situação, eu não preciso estar entrando na parte em que não me interessa do código, certo? Então, primeiro, a gente quer saber se o número é par ou ímpar. Para saber se o número é par ou ímpar, a gente basta dividir esse número por 2. Se esse resto da divisão for igual a zero, então esse número é par. Se não, esse número é ímpar. Vamos ver um exemplo. N foi igual a 10, aí nós estamos fornecendo uma entrada para o fluxograma, e aí, nesse caso, eu vou fazer a comparação. 10 modo 2, ele é igual a zero? É, a condição é verdadeira. Por quê? O resto da divisão de 10 por 2 vai dar zero. E aí, satisfaz a condição e ele vai imprimir o número é par. E aí, finaliza. Agora, vamos pegar um exemplo para que comparamos, nesse caso, quando o número é ímpar. É o mesmo fluxograma, mas aí nessa situação a gente quer comparar justamente se o número é ímpar. E aí, nesse caso, um exemplo de número ímpar, certo? Então, inicia, a entrada agora é 13, 13 é ímpar, e aí eu vou fazer a comparação. 13 modo 2 é igual a zero? Não, é igual a 1, né? Porque 13 dividido por 2 vai dar o resto da divisão 1. Então, a condição é falsa. Se a condição é falsa, ele vai imprimir o quê? O número é ímpar. E aí, finaliza. Aqui, os fluxogramas, eles são um grande recurso para a gente entendermos como é que está funcionando o código. Em que parte do código não é executada quando a gente tem um caso de uso, certo? Então, eu vou pegar aqui o exemplo aqui no final, do número positivo, né? Para a gente tentarmos entender como é que funciona aqui a estrutura. Bem, a estrutura do sim é a seguinte, olha. Deixa eu colocar aqui. Se, eu estou colocando entre, né, tipo, entre diferente, mas senão o sim vai utilizar diferente, só para a gente tentar explicar aqui. Uma condição. Se essa condição não for satisfeita, então, essa é a forma como sendo esquematizado a sintaxe, certo? Então, eu vou executar um bloco de comando aqui.
Esses comandos podem ser imprimir algo na tela, pode ser outras estruturas. Se a primeira condição for satisfeita, então faça isso. Às vezes tem tem programas que só pede para verificar uma coisa, se esse número é par. Se ele for um número é par, ele só vai verificar se a condição do número for par, por exemplo. Então, não interessa, por exemplo, colocar o se não, certo? Para tratar, por exemplo, dizer que esse número é ímpar. Mas tem outras situações em que vai ser preciso. Então, usar o se não. Nesse caso aqui, por exemplo, se ele pede para o algoritmo, pede para determinar se o número é par ou ímpar, aí nesse caso eu vou ter duas condições. Nesse caso, a primeira condição, se ele for par ou ímpar, pode ser qualquer um dos dois, eu posso colocar em tipo, focar no número par. Se a condição, dessa primeira condição que não for satisfeita, eu coloco já o se não, e aí eu já coloco aqui um comando para impressão, por exemplo. E eu finalizo. Como eu completo aqui nesse fluxograma aqui, para determinar se o número é positivo ou negativo. E aí vai ter também algumas outras estruturas em que é necessário, a gente vai ver mais na frente, em que é necessário criar um se não se. Porque às vezes às vezes não tem somente duas condições, ela não é binária, ela pode ser ter mais de duas ordens, nesse caso, mais de dois comandos de condicionais. Nesse caso, pode ter mais de dois, nesse caso pode ser se não se, a condição foi satisfeita, então esse comando é feito. Agora, por exemplo, se eu tiver mais outra condição aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar de um outro senão, se a condição não for satisfeita, então um bloco de comando será executado. E aí é interessante entendemos que esse fim finaliza esse fim, e esse outro fim aqui finaliza o primeiro se. É necessário usar dois fins. É só para entendermos como é que funciona a estrutura, certo? Então, a questão pede que vai informar o número inteiro, ela vai ler um número do teclado, ele é do tipo inteiro, e vai fazer essa comparação. A primeira condição é o quê? Se quiser, eu posso colocar parênteses? Posso, não tem problema nenhum. Se x for maior do que zero, então, escreva x é positivo. Se não, escreva x é negativo. Nesse caso aqui, eu posso também trabalhar ao contrário. Por exemplo, se x é menor do que zero, então, x é negativo, que eu falei lá em cima, certo? Posso trabalhar com qualquer uma das duas condições, não tem problema nenhum. Se ele não é negativo, então é lógico que ele é positivo. E aí, executando aqui, informa o inteiro, 10. Ok, x é positivo. Tem essa mensagem aqui, mas óbvio está errado, porque eu não coloquei, por exemplo, entre parênteses. Entre chaves, desculpa. 10 é positivo. Se eu colocar agora com negativo, menos 15. Menos 15 é negativo. Agora vamos para os exercícios. Eu já expliquei para você, através do fluxograma, vai ser útil agora para entendermos a classificação do número par ou ímpar. Nessa questão aqui, ele pede para ler dois números, desculpa, para ler um número do teclado, olha, há diversas situações em que é necessário verificar se o número é par ou ímpar, e a tarefa aqui do algoritmo é receber o número inteiro, então receber esse número do teclado, var número, leia, como ele pede para um inteiro, né, leia inteiro. E aí ele pede para se esse número for, para verificar se o número é ímpar, né? Se esse número for ímpar, então você deve fazer o quê? Somar a ele mais um. Então, vamos verificar. Se esse número mod 2 for diferente de zero, eu coloquei assim. Se número mod 2 for diferente de zero. Porque se ele for diferente de zero, não significa dizer que ele é ímpar.
Ou posso colocar também se ele for igual a 1 também, porque sabe que todo o resto de divisão de número ímpar é 1. Também está certo. Então, o que vai acontecer? O número é somar ele a 1. Né? Nesse caso, eu tenho que... Eu vou colocar número, recebe, número, mais 1. E aí eu coloco fim. Estrutura, porque não faz sentido colocar um sinão aqui, porque ele só quer saber se o número é ímpar, e se ele for ímpar, ele deve somar ele mais 1. E aí, no final, olha só, imprimir. Então, vou usar o comando de imprimir, não de escrever, certo? Imprima esse número. Eu posso colocar tanto assim, certo? Nesse caso, apenas o resultado, ele não está pedindo nenhum formato aqui para se... Ah, tem outra condição aqui, olha só, que eu não li. Se o número for par, apenas o número original deverá ser impresso. Então, eu tenho que trabalhar isso aí também. Ah, mas já a forma como já fiz, já satisfaz, porque olha só. Eu vou executar aqui para a gente testar o algoritmo, certo? Por que deu certo? Por mais que eu foi na sorte mesmo que tipo, por questão da lógica que eu fiz, né? Tipo, eu não tinha lido esse comando aqui, se não for par, apenas o número original deverá ser impresso. Então, deixa eu só explicar o que está acontecendo. Eu estou lendo o número do teclado, fornecendo isso e armazenando, e eu estou armazenando isso na memória, certo? Então, eu vou dizer que esse número, a saída, por exemplo, 1 é ímpar. O mod de 1 por 2 é diferente de 0? É. Então, ele vai o quê? Somar número, que deixa de ser 1, e vai somar ele, incrementar ele em mais 1. Então, o número vai passar a ser 2. Então, ele vai imprimir o quê? 2. Agora, se o número for 2, por exemplo, 2 é par. Então, se o número mod 2 é diferente de 0, não é. Porque 2 não é ímpar. 2 é par. Então, ele não vai entrar nessa estrutura aqui, ele vai pular ela e vai imprimir direto o número. Então, por isso que deu certo o algoritmo, certo? Outra forma também de representar isso aqui, deixar mais simples ainda, é fazer assim. Número recebe mais igual. Isso quer dizer que eu estou pegando o número e incrementando ele mais 1. Ele também vai dar certo. Você pode colocar o mais igual. Por mais que não tenha explicado isso no material, aqui vai dar certo. Ok? Vamos pegar... Tem uma outra atividade? Acho que tem, mas... Pronto, esse aqui, ele é o quê? É construir um algoritmo que receba um número inteiro. Então, vamos lá. Tá? Número. Ele vai ser do tipo inteiro. Leia inteiro. E aí, ele deve verificar se ele é menor do que 100. Então, se número for menor do que 100, o que vai acontecer? Então, o que ele pede? Se esse número for menor do que 100, some mais 100 a ele. Então, o número recebe número mais 100. Poderia colocar a outra forma? Poderia colocar dessa forma também. Por exemplo, número mais igual 100. Também dá certo. Ok. E então faça a impressão do resultado. Agora, se não, é porque também a questão ele pede uma coisa, mas tipo, ele já deveria explicar de forma melhor, né? Mas tudo bem. Ele pede para imprimir, só que tipo, a gente não vai imprimir agora, nesse momento, né? A gente tem que tratar também quando ele não for maior. Então, se ele não for maior, o que acontece? Número tem que subtrair. Número recebe número menos 100. E também daria certo dessa forma. Número recebe
menos igual a 100. Estou decrementando ele 100 vezes. E aí, eu finalizo aqui, e aí no final eu imprimo. Porque se eu colocar imprima aqui, vou ter redundância no código. E aí a gente tem que reduzir, não é nem redundância, é tipo, sem necessidade de colocar duas linhas de código da mesma forma. Então, eu pego esse número e aí eu coloco aqui, imprimo esse número. Imprima número. Certo? Ok. Bem, nessa aula, o que a gente viu? A gente conheceu as expressões e que elas podem ser criadas para operadores aritméticos e operadores relacionais ou lógicos. Além disso, também conhecemos a precedência dos operadores aritméticos, as precedências dos operadores relacionais, e definimos também as precedências de operações em uma expressão. E ao final a gente foi trabalhada a estrutura de decisão sim, então, com as suas variações, e elas são fundamentais para a construção de algoritmos futuros. Até a próxima aula.